Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4, quando o evangelista Lucas escreveu esse texto tão sagrado. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele lhe disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava esta parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não creiam e sejam salvos. Os que estão sobre pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido, de bom grado receberam no coração. Eles retêm a palavra e estes frutificam com perseverança. Amém. Amados, o texto que nós lemos antes da Santa Ceia é um texto que parece que, ao nós lermos a parábola do semeador, logo Jesus não só conta a parábola, como também ele explica o fundamento da parábola. Assim como ele fala de diferentes sementes, ele também fala o que cada uma delas significa. Para nós entendermos melhor esse texto, precisamos voltar os olhos para 1 Coríntios 3 e 6, quando o apóstolo São Paulo disse: uns dizem eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, assim por diante. Daí no versículo 6, ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o fruto foi Deus. Para nós entender a parábola, nós precisamos entender que os 3 evangelhos sinópticos escreveram esta mesma parábola. Mateus fez questão de escrever, Marcos também, e Lucas também escreveu a parábola do semeador. Quando nós olhamos para o texto nos outros evangelhos, vemos Jesus num barco ensinando os seus discípulos e ensinando também as pessoas. Em primeiro lugar, falou a parábola para a multidão. Em segundo lugar, ele explica a parábola para os seus discípulos. Lá na praia do mar de Genezaré, de dentro do barco, ele está explicando para os discípulos. Primeiro ensino da multidão, depois para os discípulos. E Jesus sempre ensinava por parábolas. E ele disse: para alguns é dado conhecer os mistérios, para outros não. Para vocês é revelado com mais profundidade. Começou a falar do semeador, começou a falar
das sementes e do tipo de terreno. Ele não falou em nenhum momento que o semeador era Deus, mas nas nossas pregações nós usamos dizer que Deus é o semeador, mas pode ser Deus o semeador e pode ser o pregador da palavra, o evangelizador, o missionário, aquele que ministra a palavra, tanto Deus como também, dependendo do lado que olha do texto, ser o pregador da palavra. A semente está claro, é a palavra de Deus. Então, a semente está definida, tanto na explicação, quanto também na hora de contar a parábola. O terreno, está falando ali do terreno. Jesus, por parábola, está explicando para eles, porque eles viviam do cultivo das lavouras, daquelas regiões ali nas margens do Jordão, ali onde tem os grandes oásis e nas margens do Jordão. Então não é uma terra fértil, tem bastante verde, pois está próximo da água, mas tem locais rochosos também, tem locais que não dá para capinar, não dá para lavrar, não dá para arar a terra, é muito difícil de trabalhar a terra ali, e tem lugares que é mais deserto, terra mais arenosa, mais difícil de trabalhar. Então existe um local mais fértil, de terra fértil nas margens do Jordão, e depois indo lá para a banda do Egito, no delta do Nilo, mas existem também as terras rochosas e difíceis, pedregais, e existem as terras também que criam os espinhos, abrolhos por ali. Quando Jesus está falando essa parábola, depois vem Paulo lá na frente dizendo: eu preciso orientar a igreja, que há um valor no semeador e há um valor naquele que cultiva, mas deve ser atribuída a honra e a glória naquele que dá o fruto. Quando ele define o estilo de liderança na igreja de Corinto, ele diz: eu plantei, eu fiz a minha parte, Paulo. É claro que ele cooperou muito para o crescimento da igreja, cooperou muito para o ensinamento da igreja, para doutrinar a igreja, balizar a igreja, mas ele não atribuiu isso a ele. Ele disse: eu plantei, mas ele atribuiu ao irmão Apolo. Apolo regou, Apolo visitou, Apolo abraçou, Apolo deu carinho para os irmãos, Apolo discipulou os irmãos, mas esse trabalho é o trabalho de quem trabalha aqui na terra, no governo de Deus, no reino de Deus, na obra de Deus. O fruto vem dele, ele é que dá o fruto, porque ele que coordena tudo na natureza. Você vai lá na roça ver o lavrador, ele joga a semente, parece que sumiu a semente, depois começa a brotar a pequena plantinha e se cria, e logo dá o fruto para ser colhido. E até, por que não dizer, que o nosso Brasil é um dos países que mais produz grãos e frutas e sustenta muita gente no mundo inteiro. Quando Jesus está falando dessa parábola, ele disse: olha, o semeador saiu a semear, o semeador saiu semeando em todos os chãos, todos os terrenos, em todas as terras. Esse semeador, ele estava interessado em cumprir com o seu papel, semear. Ele não escolheu o lugar para semear, ele saiu semeando. A semente não tinha defeitos, uma semente selecionada, uma semente boa, estava selecionada para ser plantada, mas o semeador semeou em todos os locais. Ele precisava, o semeador, talvez ter um conhecimento um pouco melhor do tipo de terreno onde ele ia lançar a semente, mas ele ia semear, porque depois dessa experiência tinha um trabalho na terra, mas ele saiu semeando a semente. E uma das sementes, que é a primeira semente, diz que caiu na beira do caminho, e ela não entrou na terra, o chão era duro, não entrou na terra, não penetrou, também não teve umidade nenhuma, e as aves dos céus vieram, num dos textos, e comeram a semente, porque caiu na beira do caminho. A ave de rapina comeu a semente, por isso não produziu nada. Quando se fala do chão, do solo,
a Bíblia está se referindo mais aos corações. Se o semeador é aquele que semeia e a semente é a palavra de Deus, automaticamente está claro no texto que o solo são os nossos corações. Então o semeador semeou, o pregador pregou, e a palavra caiu, que é a semente, no chão, no coração, neste solo. Mas o solo é que determinava a produção da semente. O semeador sábio semeou em toda parte, semente boa. O problema estava no solo. Se o solo, a terra, somos nós, então esse solo é os nossos corações. Há corações de todos os jeitos, de todos os tipos, e alguns têm mais dificuldade de receber a semente. Nesse caso, esta semente caiu numa terra dura. Eu falei aqui num culto, quando estava dando um estudo sobre a parábola do semeador, do sistema de caminhos que existia na Palestina na época. Não tinha veículos automotor. O transporte eram os jumentos, os camelos, que transportavam as pessoas. E as pessoas andavam muito a pé também. E de tanto passar no mesmo lugar, formava aquele caminho. E aquele caminho ia sendo batido pelos cascos e patas de animais e os pés descalços das pessoas. Ia socando aquele caminho. Muitos cavalos passaram por ali, muitos camelos passaram por ali carregados de peso, muitos jumentos passaram por ali com o seu trote seco, com a carga sobre ele, levando mantimentos para cima e para baixo, pisando neste chão. E esse chão ficou muito duro, ficou duro como um tijolo. E a dureza do chão não deixou penetrar a semente para brotar e produzir. E a semente caiu e não teve êxito nenhum. Diz um dos evangelistas que as aves dos céus comeram. Mas quando Jesus vai falar para os seus discípulos, dando explicação da parábola, ele disse: olha, a semente que caiu na terra seca na beira do caminho, estes são os que, se referindo a pessoas que têm o coração muito duro, porque eles ouvem a palavra, mas a palavra não entra, fica superficial, até aceita a palavra, mas o diabo vem e arranca do coração. Quando você olha para esse coração que não entrou a palavra, é exatamente aquela terra que foi pisada. Diz aqui o texto: uma caiu na beira do caminho e foi pisada. Esta palavra foi pisada me chamou a atenção. Se a terra é nós, se o coração é o nosso, se a palavra caiu e não penetrou, é porque esse coração foi pisado. Como aquele caminho era pisado por animais selvagens, passavam pessoas de mau comportamento, quantos bandidos passaram por ali, ladrões, assaltantes, viajantes, quantas pessoas passaram por ali e pisaram naquele chão, feriram aquele chão, socaram aquele chão, e por essa razão a semente não entrou. Quantas pessoas que você semeia a palavra como um bom semeador, você prega a palavra, mas não entra. Há uma razão para isso. Este coração é um coração pisado, é um coração que foi esmagado, e está fechado esse coração. Ele fez um escudo de defesa, de resistência, e a palavra não entra, porque foi ferido esse coração. E traz esses traumas, essas pisadas, essas dores que estão impregnadas na sua vida. Alguns pisados por pessoas que poderiam ser exemplo para eles, outros pisados por pessoas que amavam ou eram amados por ele, pisados por seu irmão,
pisados por sua irmã, pelo semelhante, e acabou criando um conceito interno dentro de si das coisas e endureceu, e o coração está duro, está pisado, e a palavra não entra. A palavra vem, parece que vai dar um efeito, porque a palavra foi semeada, mas Satanás com facilidade vem e tira do coração. Este solo duro precisa ser trabalhado. É possível que um solo duro também sirva para ser uma terra fértil e uma terra de plantas. Um dia estava visitando os irmãos do interior e vi um trator puxando um aradinho de discos e cortando um chão muito duro, que ia trepidando aqueles discos, cortando aquele chão. E o lavrador era o irmão. Ele disse: pastor, se deixar o chão do jeito que está, e você jogar a semente ali, os pássaros, as aves vão comer a semente, e ela não penetra e não brota, porque o chão está muito duro. Mas depois desses cortes pelo lavrador, pelos cortes daquele que é o cultivador da terra, do agricultor, ele trabalha a terra, e depois que a terra é trabalhada, pode ir tranquilamente jogar a semente, que esta semente vai penetrar, e vai brotar e vai nascer. Será que nós não precisamos muitas vezes dizer: Senhor, passa sobre mim a tua palavra, de uma forma que o meu coração seja transformado? Eu quero ser quebrantado pelo teu Espírito Santo, eu quero ser tocado pela tua palavra, eu quero que a tua palavra faça efeito no meu coração. Mas eu escuto a tua palavra, Senhor, mas eu fico indiferente, ela não faz efeito na minha vida. Eu quero que o Senhor toque na minha vida, que o Senhor quebre a minha vida, não no sentido de machucar, de judiar, de prejudicar, de humilhar a pessoa. Não é isso que a palavra quer dizer. É um trabalhar de Deus como agricultor que está trabalhando na terra, não para prejudicar a terra, não para estragar a terra, não para abandonar a terra, mas para trabalhar a terra, fertilizar a terra, para que ao jogar a semente entre e ela possa produzir, ou seja, possa brotar, nascer e brotar. Quantos de nós tínhamos o coração duro como uma pedra, duro como um tijolo? Ouvíamos a palavra de Deus, até gostávamos da palavra de Deus, até ficávamos admirados com a palavra de Deus, mas ao virar as costas e sair de perto do semeador, ou quando o semeador se retirou de nós, logo veio Satanás com as suas artimanhas, com os seus ardis, com as suas estratégias, e arrancou a palavra, e a palavra não penetrou. É necessário que abra o coração, para que a palavra de Deus entre, e depois que a palavra de Deus entrar no coração, não se preocupe mais, porque a obra será realizada. Deus só quer um espaço na vida para colocar a sua palavra. Deus só quer que eu aceite a sua palavra. Deus só quer que eu abra o meu coração, e quando a palavra de Deus entrar na minha alma, então existe alguém que vai dar o fruto. O semeador semeou, o cultivador foi um outro, mas o que dá o fruto é Deus. Arrume um jeito de deixar a semente entrar, e deixe que quem vai dar o fruto é Deus. Estava pregando uma noite, e uma senhora muito incrédula, trabalhava na área de psicologia, e disse: eu vou assistir o culto. E ela veio numa terça-feira, numa quinta, não lembro. E ela vinha, ouvia o culto, gostava de vir na igreja, graças a Deus por isso, e voltava do mesmo jeito, e dizia: nunca eu vou ser crente na minha vida, jamais eu vou me dobrar para ser crente. Eu gosto de ir na igreja por causa da família, mas jamais. E um dia, quando estava pregando, eu senti que o Espírito Santo
cravou a palavra. Eu disse, você não sabia para quem estava pregando. Eu disse, você pode fugir. Você pode ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Você pode ir para a Alemanha, para o Japão, para os Estados Unidos. Você pode escolher os confins desse mundo. Mas a partir de hoje, a palavra entrou na tua alma. Ela saiu do mesmo jeito que estava. Passou em 6 ou 7 meses, ela disse, eu vou para a igreja, mesmo que eu não goste desse negócio de igreja, mesmo que eu não goste desse negócio de pregação de palavra, mesmo que eu não goste dessa ideia de ser crente, mas eu tenho que ir para a igreja. E ela vinha xingando, vinha murmurando, vinha amaldiçoando, mas vinha. E dali 1 ano e 2 meses, ou 3 mais ou menos, ela disse, pastor, não tem tanque de batismo? Enche uma caixa d'água aqui no pátio da igreja, porque eu quero me batizar nas águas. E eu batizei nas águas. Depois que o Espírito Santo de Deus tocou na tua alma, depois que você recebeu a visita do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, você pode ir para onde você quiser. Você não fugirá mais da palavra. Você não escapará mais da palavra. Porque a palavra penetrou no coração e vagarosamente, parece que não tem efeito nenhum, mas onde for, o Espírito Santo vai trabalhar. Pode estar escondido dentro de uma empresa, pode estar dentro de um avião, pode estar em outro país onde não fala teu idioma, pode estar longe da igreja, pode estar longe de qualquer um dos irmãos, mas não estará longe do Espírito Santo, porque Ele decidiu tocar na tua vida, e quando abriu uma brecha da tua alma, Ele entrou, e Ele está trabalhando, vai dar fruto sim, vai brotar sim, vai crescer sim, porque a obra de plantar é a obra da igreja, a obra de cultivar é a obra da igreja, mas a obra de frutificar não é dos homens, é uma obra de Deus. Levante a mão para o céu. O Espírito Santo está visitando a sua igreja. Existem almas se abrindo nesta noite. Existem almas se abrindo para Deus. O Espírito Santo só quer um espaçozinho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Ele prende o homem pela sua palavra, Ele amarra o homem pela sua palavra, não escapa mais de Deus. Quando Deus pegou, não escapa mais dele. Se Ele tem um projeto na vida, mas eu tenho outros pensamentos, mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Você tem um monte de projetos, um monte de decisões, mas Deus já tem um projeto pronto, e Ele só quer encaminhar a sua vida, para abençoar a sua vida, para transformar a sua vida, e para ver a sua vida frutificar. Eu quero que nesta noite, esse coração, seja um coração que comece a se amaciar. Você não sairá daqui do jeito que você entrou nessa noite, porque o Deus de quem nós somos e a quem nós servimos, Ele está sondando cada coração. Ele dizia, a outra semente é aquela que caiu numa terra rochosa. Existe uma superfíciezinha, uma camada fina de terra, logo ela brota, ela nasce, porque tem pouca terra, e logo ela nasce, mas ela se cria um pouco e morre, porque ela não tem raiz. Depois do texto da explicação, Jesus disse, esses são aqueles que quando passam por tentações, eles aceitam a palavra,
e começam a dar os seus primeiros passos, começam a andar, mas logo as tentações vêm e os derrubam, não suporta a tentação do mau comportamento, a tentação do pecado, a tentação do vício, do velho costume do mundo, vem na sua vida, e ele não suporta, ele brotou e se criou um pouquinho, mas não tem raiz, e ele morreu, por isso ele não dá mais nada. Mas quando o cultivador, o agricultor vai lá, arranca as pedras, tira as pedras, quebra as pedras, e deixa que aquela semente desça no lugar mais profundo, tira as pedras, tira os impedimentos, tira aqueles tocos, aquelas coisas que tem aquelas tranqueiras, aquelas raizeiras, tira tudo, tira os embaraços. Depois que saem os embaraços, a semente desce mais profundo, ela não nasce em cima da pedra, debaixo dessa camada, de onde brotou com facilidade, existe uma pedra escondida, existe uma tranqueira de impedimento, para que não tenha raiz. Para ser um crente superficial, ser uma pessoa que está sempre morrendo, é necessário estar sempre cuidando e regando, porque não tem raiz nenhuma. Mas quando o agricultor trabalha e quebra as pedras, arranca as raízes, limpa e deixa penetrar aquela raizinha, aquela semente, ela brota e dá. Onde estão as pedras escondidas, que não se revelam em poucas conversas, que não se revelam nos testemunhos da história, mas são pedras escondidas que estão impedindo de criar raízes espirituais. Nós somos cristãos superficiais e nunca deixamos as raízes crescerem para sermos firmes muitas vezes, porque existe uma camada de boa terra, mas debaixo existem coisas que estão enterradas, que impedem que as raízes desçam mais para baixo. Quem sabe tem uma pedra enterrada nesse coração. O solo é a palavra, está aqui, o solo é o coração e a semente é a palavra. Onde está a pedra que não deixa criar raiz, que a pessoa não consegue se firmar? Ele dá as pegadinhas e morre, e dá mais as pegadinhas e morre. O sol da tentação murcha, o sol da sequidão seca e morre, e tenta e morre, porque tem uma pedra terrível que está impedindo. Mas com a picareta da palavra, com o arado da palavra, com o trabalhar da palavra, vira essa pedra e desce as raízes, e você começa a ver a planta vir, porque o agricultor está trabalhando. O agricultor não vai entregar o seu terreno com facilidade, você é propriedade dele, ele não vai entregar você tão fácil, ele vai trabalhar na tua vida, porque ele escolheu você, adquiriu você e te comprou com o sangue precioso vertido no Calvário. Ele disse no versículo de número 8 ou 7, mas a outra semente é aquela que caiu no meio dos espinhos, e logo ela cresceu, mas os espinhos vieram juntos, e os espinhos crescendo juntos, eles a sufocaram, e como os espinhos sufocaram, não produziu fruto com perfeição. Diz um texto, não produziu fruto com perfeição, eram os frutos xoxos, sem semente, uns frutos com anomalias. E no outro texto diz, não produziu fruto, no outro diz, não produziu fruto com perfeição, porque os espinhos sufocaram. Daí ele diz, sabe qual é a semente? Esses são aqueles, está tudo aqui no texto. Estes são aqueles que ouviram a palavra, aceitaram a palavra, mas com o decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida. Preocupações,
riquezas e prazeres da vida. Esses são os que foram plantados. A terra era boa, mas estava cheia de inso, cheia de espinhos, e nasceu e veio, mas os espinhos vieram juntos. Mas os cuidados da vida, a preocupação de ganhar dinheiro, a preocupação com os negócios dessa vida, as vaidades da vida, está escrito aqui, as riquezas e os prazeres da vida, o sexo ilícito, a riqueza, as vaidades da vida, são os espinhos que sufocaram. A semente foi plantada, ela nasceu, mas ela está sufocada por espinhos. O lavrador precisa vir e cortar esses espinhos ao redor e limpar essa planta, fazer um cultivo nela para que ela dê fruto com perfeição. Deus conquistou esse coração, mas o fruto não está sendo dado com perfeição, porque preciso trabalhar do vinhateiro, trabalhar do agricultor, e Deus nessa noite está trabalhando nesses corações. Mas Ele disse, a terceira ou a quarta semente, esta foi aquela que nasceu e foi jogada em boa terra. Ela produziu, caiu em terra fértil, e deu 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Esta foi a última semente, foi que caiu em boa terra. São 4 tipos de solo, são 4 tipos de corações. Deus essa noite está trabalhando com o seu povo, trabalhando com todos nós, e pode que no meio desta multidão, nós estamos junto com a igreja aprendendo aqui, mas tenha uma vida, cujo coração o semeador jogou a semente, e você sabe qual dessas sementes o seu coração representa,